Como é bom, né, poder falar sobre liberdade, como nós acabamos de cantar aqui, né? Sabemos que somos livres. Mas se você imaginar a situação daqueles que não estão livres, como eles podem se libertar? Há um filme onde Jack e Joy estão vivendo presos, sem liberdade, sem poder ir aonde eles querem, fazer aquilo que eles sonham, aquilo que eles planejam. Este filme, chamado O Quarto de Jack, ele representa um sequestro, um cárcere privado, onde uma mãe é deixada e esta dá a luz ao seu filho dentro desse quarto. Essa criança, então, o Jack, ele só conhece este mundo, aquele quarto, onde ele consegue olhar então para fora apenas com uma janela que ele tem no teto desse quarto e nada mais. É o que ele sabe do que existe fora dali. Essa mulher então, ela faz de tudo para que eles possam sair, ter uma vida, para que eles consigam viver em liberdade. Mas o que é interessante é que esta mulher, ela tenta de todas as formas educar essa criança dentro deste quarto, com todas as limitações, para que ele possa estar preparado para o que ele vai enfrentar, quando ele estiver então vivendo em outros lugares, livre. Para que ele não tenha um choque de realidade, não consiga então digerir tudo aquilo que existe além deste quarto. É algo então que eles sonham, uma transformação, algo que aos olhos deles, ao longo de todo o filme, parece ser impossível. Parece que aquela mãe, ela vai morrer às mãos daquele que a sequestrou e que aquela criança também não vai ter qualquer tipo de chance, já não tem força, já não tem eloquência para poder brigar, para poder falar. A impressão que dá é que é algo impossível deles poderem então viver. Quando nós pensamos então em uma expectativa que nós criamos na nossa realidade, na vida que nós vivemos, nós precisamos tomar cuidado para que aquilo que nós estamos vivendo não seja algo falso sobre tudo aquilo que existe. Então nós precisamos preparar o nosso coração, a nossa mente, para nós então vivermos a realidade, vivermos aquilo que realmente existe, fora muitas vezes das paredes que nós então estamos ao longo de nossa vida. Nós podemos ver que isso acontece em nós, pelo agir de Deus. Deus é aquele que transforma a vida de cada um de nós. Eu quero convidar os irmãos para nós pensarmos um pouco sobre isso, a ler no texto de Jó, capítulo 42. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Livro de Jó, capítulo 42. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 9. Diz o seguinte a palavra do Senhor. Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor também disse a Elifaz, o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. Meu servo Jó orará por vós, porque
dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz o temanita e Bildade o suíta e Zofar o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Vamos orar mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti neste instante, venha nos abençoar com esta leitura, esta reflexão. Senhor, nos dê sabedoria para podermos entender a verdade do Senhor e assim podemos viver nas nossas rotinas para que o Senhor seja honrado tudo aquilo que nós fizermos. É em nome de Jesus que nós oramos e desde já agradecemos a Ti. Amém, Senhor. A história de Jó ela é muito conhecida por você. Quando você fala de Jó, você liga isto à paciência de Jó, né? Geralmente nós falamos que fulano de tal, ele é paciente como Jó, né? Pelas lutas que ele teve, pelas dificuldades que ele passou. Porque o texto no livro mostra para nós, primeiro capítulo, alguém que vivia de uma forma muito tranquila, vivia muito bem, com muitas posses, com uma família abençoada pelo Senhor, com muitos filhos. Jó vivia então com a sua esposa, com seus filhos, de uma forma muito confortável. E nós vemos então que a vida que eles levavam, nada parecia que seria retirado, nada parecia que iria mudar. Eles iam continuar daquele jeito para sempre, que estava tudo bem, estava tudo certo, mas de repente ele perde as coisas. Ele perde os filhos, ele perde os bens, ele perde a sua saúde, e ele perde naquele instante o apoio da sua família e também dos seus amigos. Jó chega ao ponto então de viver algo que é insuportável, que leva ele então a questionar a Deus sobre a sua própria existência, sobre a sua própria vida, dele estar ali. E é interessante nós vermos então este agir transformador de Deus na vida de Jó, porque ele ao longo de todo o livro, ele transforma este Jó, que passou por tantos problemas, tantas dores profundas, em um servo arrependido e cada vez mais confiante no poder de Deus. Mas aí você pode então, ao longo da sua vida, se questionar, se perguntar, se existe problema em você fazer isso que Jó fez, em você chegar no meio de um turbilhão de dificuldades e você começar a questionar sobre o que você está vivendo, sobre quem você é, sobre a sua existência e começar então a trazer diversos questionamentos. Nós podemos ver que Jó, quando ele fala com Deus ao longo de todo o livro, ele não blasfema contra o Senhor, mas sim lamenta. E o lamento é algo usado ao longo de todas as Escrituras. O lamento então representa as nossas dores em perguntas diante de Deus, onde expressamos o que nós estamos vivendo, mas em momento algum deixamos de confiar no Senhor. Mesmo com tantas dores, não deixamos de expressar a nossa fé no Senhor. Salmo de número 74, versículo 1, nós vemos então ele dizer: por que nos rejeitas, ó Deus, para sempre? Ele começa questionando, começa se perguntando sobre a vida, a dificuldade que ele estava passando. Quando ele chega no versículo de número 10, ele diz: até quando, ó Senhor, o adversário nos afrontará? Ele continua então naquele lamento, ele continua então mostrando a Deus que a vida, a circunstância que ele está passando, traz dor para ele. Não há problema nisso. Mas quando ele continua, o texto diz no versículo 12, aquilo que estava então em seu coração. Quando ele diz: ora, Deus, meu Rei, é desde a antiguidade. É Ele quem opera feitos salvadores no meio da terra. Veja então, ele questiona
porque a dor era muito grande. Mas isso não faz com que ele deixe de confiar, de ter fé no Senhor. Ele finaliza esta oração deste salmo, demonstrando então a sua confiança no poder de Deus, aquele que é desde a antiguidade e estará então agindo em sua vida. O livro de Lamentações, escrito por Jeremias, começa falando de um desastre. Jerusalém estava desolada, estava queimada as suas portas, o povo estava vivendo em miséria, e ele retrata isso. Ele retrata isso nos primeiros capítulos, e você começa a ver então a tristeza que o profeta tem de ver o povo naquela circunstância, de ver aquela cidade naquele momento de dor. Mas quando ele chega então no capítulo de número 3, ele recorda que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ele passa então os primeiros capítulos falando sobre a sua dor, levando diante de Deus aquilo que ele está vendo e vivendo. Mas ele está lamentando diante de Deus, então ele não deixa de confiar. Por isso então ele pede ao Senhor que traga à sua memória aquilo que pode trazer esperança, é a misericórdia do Senhor que vem à sua mente. Ele confia ainda assim, mesmo vendo toda aquela calamidade. Então não existe problema de você passar por um momento de grande frustração, de dificuldade, e você lamentar diante de Deus. Você se lamenta quando você fala sobre o seu problema, questiona e ainda confia. Coloca diante de Deus com sinceridade de coração o quanto que aquilo está te machucando, mas que você não deixou de olhar para aquele que tem poder para mudar a sua circunstância, a sua história. Jó passa então o livro inteiro dialogando com o Senhor, e Deus transforma aquele Jó sofredor, que está com muitas dúvidas, que está com muitas dificuldades. Ele transforma esse num homem arrependido e confiante, porque o Senhor é aquele então que direciona as nossas vidas. É Ele quem transforma as circunstâncias que nós vivemos, e é Ele quem transforma o que nós cremos e como nós entendemos. O texto então nos mostra Jó afirmando que ele fala de coisas que ele não entendia, ele não tinha clareza ainda. E é por isso que no meio do lamento dele, ele chega inclusive a questionar por que é que ele existia, por que é que ele havia nascido. Ele ainda não consegue entender o que é que Deus está fazendo em toda aquela trajetória. Estava tudo bem, os planos dele estavam indo bem, os negócios indo bem, a família indo bem, os filhos crescendo, de repente o desastre. Ele não conseguia entender ainda o que aquela circunstância tinha para ensinar a ele. Ele diz então que ele falava de coisas que ele não conhecia. Ele não conhecia realmente com quem ele estava se relacionando, a quem ele servia, para que ele pudesse, no meio daquela dificuldade, continuar então firme, continuar então confiante de que algo estava acontecendo com um propósito. O texto mostra para nós então que ele está arrependido por ter questionado a sabedoria vinda de Deus, por ter questionado o poder de Deus para transformar, por ter questionado a soberania do Senhor. No momento então em que ele está ali lamentando, a sua mente o faz questionar quem é Deus, porque ele então entende em certo instante que ele é capaz de definir o que é melhor para ele. Qual é a melhor circunstância para ele então se tornar aquilo que Deus quer que ele seja? Ele acha que ele está então no controle, ele sabe então que a vontade de Deus é aquilo que ele está imaginando. Ele entende isso. Porém, a palavra do Senhor, através de Paulo aos Romanos, nos diz: quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Que profundidade é a riqueza da sabedoria do Senhor?
Neste questionamento de Paulo, então, aos romanos, ele está levando aquelas pessoas a pensar quem é capaz de entender toda a mente de Deus, os planos que Deus tem para as nossas vidas. E é por isso que então ele encerra este trecho afirmando que toda a glória deve ser dada a Deus, porque ninguém é capaz. Deus, ele é perfeito. O Senhor tem a sabedoria infinita. Nenhum de nós é capaz então de compreender com toda a perfeição, com toda a clareza, por que que Deus está permitindo esses passos na sua vida, esses momentos no mundo, por que que Deus está permitindo a igreja passar por este ou por aquele instante, mas Deus sabe, Deus é soberano, Deus ele é conhecedor sobre tudo aquilo que está acontecendo, porque Ele é o dono da história, Ele é quem está guiando então as nossas vidas. Jó, então, mesmo com todo aquele questionamento, mesmo diante de todo o seu lamento, ele acredita nisso. Ele acredita que esse Deus a quem ele serve é soberano. Porque ele então afirma ao longo então da sua dor, o Senhor deu, o Senhor tirou. Assim conservou sua integridade perante Deus. Apesar de toda a dificuldade, Jó não deixou de confiar no Senhor. Uma das dores mais intensas que ele passa não é perder as posses, não é perder a saúde, mas é perder todos os seus filhos, aqueles a quem ele amava, aqueles a quem ele criou, aqueles a quem ele estava ali ensinando sobre o temor do Senhor. E ainda assim, ele responde: o Senhor deu, o Senhor tirou. Tudo aquilo pertencia ao Senhor e não a ele. Então vejam só que Jó, apesar dos seus lamentos, ele ainda mantinha sua fé firmada no Senhor. Mas ele não era capaz ainda de entender quem era aquele que estava ali, direcionando essa história. Por isso então ele diz que ele já ouvia falar, mas agora os seus olhos são capazes de ver. O Senhor transforma a vida de Jó para que ele possa então ter conhecimento, para que ele possa entender quem é aquele a quem ele está servindo. O Senhor está conduzindo então todos os momentos da nossa vida para poder mostrar a cada um de nós quem Ele é, porque o nosso propósito aqui é adorar aquele que nos criou. Se nós não conhecemos o Deus Todo-Poderoso, nós vamos servir a nós mesmos, nós vamos buscar agradar os homens, nós não vamos olhar para o Criador, para podermos então nos submeter a Ele, nos prostrar diante dEle, porque nós não entendemos quem Ele é. A trajetória da nossa vida, ela permite que hoje, eu e você, tenhamos uma visão diferente de quem é Deus, comparado àquela que nós tínhamos há tempos atrás. Não conhecíamos com tanta profundidade, não sabíamos qual era o tamanho do seu poder, não entendíamos como era a sua graça, não entendíamos o tamanho do seu amor como nós entendemos hoje. Porque Deus está nos levando, dia após dia, a entender através da sua palavra quem Ele é, para nós podermos então servir a Ele no nosso relacionamento diário. O livro de Jó ele encerra no capítulo 42, mas a vida de Jó, a partir desse momento, ela é outra, porque é um relacionamento com mais intimidade, alguém que agora está próximo de Deus, porque não era apenas aquele que então sabia algo superficial, agora ele então consegue viver com o Senhor. Deus faz isso nos levando sempre ao arrependimento, entendemos quem nós somos e passamos a olhar para o Criador, o seu poder, sua santidade, e nós então nos prostramos diante de Deus. Se você e eu não somos capazes, hoje,
de confessar que nós falhamos, que nós erramos, que nós não entendíamos, para dizer a Deus: eu preciso que o Senhor venha a meu favor, que o Senhor tenha misericórdia de mim. Se nós não somos capazes de nos arrepender do que fizemos, nós não conhecemos a Deus. Nós não sabemos sobre o amor, graça, perdão. É preciso saber olhar para si mesmo, arrependido por tudo que fez, por quem era, para nós então podermos chegar hoje e dizer: hoje eu sei que meus olhos viram. Eu creio num Deus Todo-Poderoso que liberta, como nós cantamos aqui, não porque eu ouvi falar, não porque o grupo de louvor conduziu a música e eu aprendi, eu achei interessante a batida, achei legal, não, mas é porque meus olhos viram, porque há um relacionamento particular, pessoal com o Senhor. Aquilo que Jó então alcançou pela graça e pela misericórdia de Deus, transformando a sua vida. Mas é interessante que o texto ele continua, então ele para de falar deste momento de Jó com Deus para falar sobre os amigos, para falar da maneira como Deus estava tratando os amigos de Jó naquele instante, pelo que eles fizeram com Jó. Porque no momento nós vemos então Jó arrependido, contrito diante de Deus, e no versículo de número 7, você vê então o texto dizer: tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, ele volta para falar com Elifaz, um dos amigos, que então estiveram a todo tempo ao lado de Jó. No primeiro momento eles choram junto com ele, se compadecem, mas pelo fato daquela dificuldade não passar, de Jó continuar lamentando, a resposta para eles então naquele momento é: Jó, isso está acontecendo com você porque Deus está irado com você. Esta luta que você está passando, esta dor que você está sentindo, por todo o sofrimento que você está aí vivendo, é por culpa sua. É pelo seu pecado que você está recebendo então esta punição. É importante nós sempre ressaltarmos aqui, e nós temos falado sobre isso. O pecado traz consequências sobre as nossas vidas, consequências graves. Salmo 32, nós vemos Davi falar sobre isso. A dor que ele sentia pelo pecado não confessado diante de Deus. Porém, a palavra nos mostra em diversos momentos que nem sempre o sofrimento é resultante do pecado. O pecado não era a causa do sofrimento de Jó. O que nós precisamos entender neste instante, quando Deus repreende os amigos, é que eles não tiveram a sabedoria para poder olhar para Jó, que estava sofrendo naquele instante, e acolher ele, abraçar ele, ajudar este amigo que está com uma dor profunda a passar por este momento, a orar com ele, a estar com ele, a ouvir ele. Não, Jó, a culpa toda é sua. E a palavra do Senhor, ela nos lembra que esse tipo de postura deve ser retirado da vida do crente, da vida daqueles que servem a Deus, porque estão aqui para ser luz em meio ao lugar onde vivem, seja para com aqueles que estão fora do reino de Deus, aqueles que ainda não conhecem a verdade, ou seja, para com aqueles que já estão vivendo com Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, ele fala sobre isso. Quando aqueles que haviam pecado no meio da igreja estavam então recebendo punição maior dos outros, porque não queriam viver com eles. Aqueles que pecaram, que nós conhecemos que pecaram, estão longe de Deus por causa disso. Eles não precisam da nossa acusação, eles precisam do nosso acolhimento, do nosso amor, da nossa misericórdia, que é o que nós aprendemos através de Cristo. Ele faz isso conosco. Aqueles que estão passando por algum sofrimento, independente da causa, eles também precisam de alguém que esteja perto deles, às vezes só para ouvir,
às vezes só para eles desabafarem, para tirar o peso que está dentro deles, para que eles possam continuar servindo ao Senhor. Paulo então diz para que a igreja não seja então rude, rígida, áspera, mas ela acolha, porque eles já têm a própria consciência que está fazendo eles então entenderem o que eles estão vivendo. Quando nós então chegamos diante das pessoas que já estão com uma dor muito grande, e nós só apontamos o dedo, nós só acusamos e nunca acolhemos, nós fazemos aquilo que Paulo diz para os irmãos da igreja de Corinto não fazer. Acusar leva essa pessoa a uma excessiva tristeza, que muitas vezes faz com que ela se afaste da igreja, faz com que ela se afaste do povo de Deus, ou faz com que ela não venha, porque ela não entendeu a graça pelas nossas próprias palavras. Essas pessoas precisam de alguém que seja temente ao Senhor, alguém que seja piedoso, alguém que acredite realmente que Deus está com eles, para que possam levar uma palavra de acolhimento, para que possam levar uma palavra de conforto, para que possam caminhar com essas pessoas, para que elas venham então a se levantarem todo o tempo. Essas pessoas precisam de uma igreja forte, uma igreja que crê. Atos capítulo 4, você encontra então uma igreja que clamava por aqueles que estavam pregando o evangelho, sem saber o que eles estavam passando. Eles estavam em luta. Eles haviam então sido questionados sobre a sua fé, e aquela igreja estava orando por eles. Quando eles voltam, eles continuam orando juntos. Essas pessoas precisam de uma igreja que esteja pronta para acolher, porque essa igreja clama ao Senhor, confia nele, confia no poder de Deus. É interessante nós vermos então a forma como Deus usa a vida, não dos amigos agora, mas a vida de Jó ainda. Porque o Senhor está transformando ao longo do livro a vida de Jó. Este homem que passa por tantas lutas, ele está sendo moldado pelo poder de Deus. A graça de Deus o alcança para que ele possa então entender que aquele de quem ele só ouvia falar, agora ele pode ver, ele se relaciona de uma forma mais íntima. E é este então que o Senhor pede para fazer um papel. Jó agora deve ser um mediador, orar por eles, orar pelos amigos que o acusavam de estar recebendo punição de Deus por causa dos seus pecados. Jó, neste momento, ele ora. Ele ora por aqueles que não deram a ele o acolhimento que ele precisava. Jó ora por aqueles que não deram a mão a ele quando ele precisava se levantar, continuar caminhando, mas que só foram os acusadores. Como é que Jó é capaz de fazer isso? É porque Deus é quem transforma os nossos corações. É Deus quem está movendo a vida de cada um daqueles a quem Ele vai usar. Deus transformou a vida de Jó e agora usa a vida de Jó para que ele possa interceder por aqueles que haviam errado. E o texto diz: o Senhor aceitou a oração de Jó. É Deus quem está te conduzindo ao arrependimento. É Deus quem incomoda o seu coração quando você peca. Mas é esse mesmo Deus que te impulsiona para servir, para você estar ativo no reino de Deus em meio às novas circunstâncias. Porque se você já chegou a este momento de estar incomodado, é porque você já confessou que você antes só conhecia Ele de ouvir falar. Agora você já está numa vida de intimidade, um relacionamento com Deus que você já está, agora é de pessoalidade. Deus te chamou, você já entendeu, você já se arrependeu e agora você está entregue, prostrado diante do Senhor para o servir. Nós vemos então que o Senhor está mudando a vida de Jó, transformando.
E a oração de Jó, então, é aceita pelo Senhor. E a continuação do texto mostra como Deus muda a vida de Jó a partir desse momento. O texto então diz, versículo de número 10: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. O Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, da outra Késia e da terceira Queren-Apuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. É interessante de ver que aquilo que é impossível aos nossos olhos se torna realidade, é concretizado através do poder de Deus. Porque o que nós vemos nesse texto é Deus concedendo então a Jó algo que ele não imaginava que ele poderia ter. É Deus concedendo a Jó a sua saúde, as suas posses, filhos, algo que ele talvez naquele instante que estava se questionando: Senhor, por que é que eu vim a este mundo? Ele nem imaginava que era possível. Porque era algo que diante da dor ele não conseguia visualizar. O que acontece na história dele? Deus o leva ao arrependimento, Deus usa a sua vida e Deus dá a ele a prosperidade. Isso significa então que o texto está ensinando a mim e a você que este é o caminho que Deus então nos leva a viver. Que eu e você somos levados ao arrependimento, que nós vamos servir ao Senhor, e quando nós servirmos a Deus, Deus vai nos fazer prósperos. Se você olhar para aquilo que o texto nos mostra e entender que o objetivo maior do Senhor era dar posses a Jó, você entende esse texto de uma forma toda deturpada. Porque ao longo de todo o livro, o alvo maior do Senhor é fazer com que Jó reconheça quem ele é, e não que ele tenha posses. Mas o Senhor é gracioso para aqueles que o servem, e o Senhor pode dar a nós muito mais do que nós merecemos, muito mais do que nós esperamos. Mas isso tudo é graça de Deus sobre as nossas vidas. Isso tudo é o Senhor concedendo a nós as suas bênçãos. Portanto, Deus é aquele quem vai concretizar a nossa esperança, aquilo que nós almejamos. E é por isso que eu pergunto a você hoje: qual é a sua maior esperança? O que é que você está esperando que Deus concretize na sua vida? Porque se o seu maior sonho, a sua maior esperança não estiver em Cristo Jesus, você é o mais infeliz de todos os homens. Porque você ainda está buscando no material, você está buscando ainda nos relacionamentos, você está buscando ainda naquilo que você vê a sua alegria. Quando o Senhor então transforma as nossas vidas para nos fazer enxergar quem Ele é para nós então termos a nossa maior esperança naquele que está para vir, para voltar e levar a sua igreja consigo, para viver para sempre onde o pecado não habita. A nossa maior esperança deve ser Cristo Jesus. A nossa maior esperança deve estar em Cristo Jesus e nada fora dele. Em todos os momentos que nós esperarmos
concretização dos nossos planos e sonhos longe de Cristo Jesus, nós vamos nos frustrar. Nós precisamos mudar a nossa mente, nós precisamos mudar o nosso coração, nós precisamos mudar a nossa vida, para que Deus seja maior, Ele seja o centro. Aquilo que parece impossível aos seus olhos hoje, pode se tornar possível pelo poder de Deus. Se hoje você olha para você e você diz: eu não consigo ter esperança na eternidade, na volta de Cristo, se eu não consigo ter esperança pela palavra de Deus ou pelo que ela me ensina, aquilo que para você parece impossível pode se tornar realidade pelo poder de Deus agindo em você hoje. E é por isso que nós precisamos clamar, nos prostrar diante de Deus e viver em dependência deste Deus poderoso, que é gracioso para com aqueles que o amam. Nós vemos então o filme que mostra Joy com o seu desespero, tentando proteger o seu filho de todas as formas, naquele minúsculo quarto, onde aquela realidade parecia tudo para aquele menino, e ela tenta mostrar para ele que aquilo é o melhor. Quando as portas se abrem, aquele menino sai enrolado em um tapete, para que ele pudesse então sair de forma escondida. Ela cria todo um plano. Ele sai e ele se depara com o quê? Com a realidade. Por mais que você tente criar na sua mente algo que pareça perfeito, você precisa se lembrar do que é a sua realidade, para que a expectativa que você cria sobre a sua vida não seja falsa e você se frustre rapidamente. Qual é a sua realidade hoje? Você é o único que pode responder isso. Quem é você diante de Deus? Como é que está o seu relacionamento com o Senhor hoje? Você é aquele que diz então que você só conhece de ouvir falar, porque não se relaciona com Ele em todos os dias, em todos os momentos? Ou você é aquele então que já afirma: os meus olhos viram, os meus olhos contemplaram. Quem é este? O Cristo que morreu na cruz por mim. E por que é que eu sirvo Ele? Quem é você hoje diante de Deus? Isso faz total diferença em como você vai conduzir a sua vida ao longo dessa semana que está iniciando hoje. E eu desejo, portanto, que o Senhor te conceda fé, para que você possa entender que só nele você alcança a misericórdia. E que por isso você precisa clamar diariamente pela graça, para que o Senhor venha agir na sua vida e te levar a esse entendimento e te usar para a glória dele. Porque Ele vai ser constantemente o Deus abençoador, gracioso e misericordioso. Deus está usando as circunstâncias para revelar a nós quem Ele é. Você ouve pela palavra a verdade e você vive a verdade da palavra nas circunstâncias que Deus está conduzindo a sua vida. Porque Ele é o grande restaurador das nossas vidas. Se você olha para trás e você só encontra problemas, só encontra uma pessoa destruída, cheia de dificuldades, lembre-se que existe um Deus que está conduzindo a história para que você possa chegar ao momento em que você entenda que Ele está no controle e que servindo a Ele, você vai encontrar a satisfação que você tanto procura. Que Deus te abençoe e possa dar a você esta fé que vai te levar ao arrependimento, à consciência de quem Ele é e ao serviço constante para que você possa voltar a fazer aquilo pelo qual você foi criado a fazer. Levar em tudo que você faz a glória do Deus Criador.
Que o Senhor te abençoe e que você possa viver na graça, porque a graça é transformadora. Você mergulhe cada vez mais nas Escrituras. Você busque cada vez mais este Deus que te ama e enviou o único Filho dele para poder então transformar a sua vida.